Pai, nesta manhã, obrigado por este tempo. Obrigado por este tempo na Tua presença, em louvor e adoração, com toda a igreja, Senhor. Te dou graças, Senhor. Te peço, continua a nos guiar e que no abrir da minha boca, Senhor, eu possa falar aquilo que está no Teu coração. Para nós, enquanto igreja, Centro Cristão Vida Abundante, aqui na Figueira da Foz, em nome de Jesus. Amém. E que seja de grande bênção para cada um e para todos aqueles que estão lá em casa também, está bem? Êxodo 33. Então não é um estudo bíblico que Deus colocou no meu coração. Êxodo 33, verso 1, diz assim: E disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, e os fariseus, e os hebeus, e os jebuseus, e a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me fazes saber quem has de enviar comigo? E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que está a nação, é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então Moisés respondeu: então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo, e de todo o povo que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Irmãos, aqui está uma conversa entre o próprio Deus e Moisés. Deus começa por dizer: olha, a terra está ali à frente, eu vou enviar um anjo para derrotar todos os inimigos de lá, não irei convosco, e vocês irão para lá. E no decorrer desta conversa nós percebemos que o assunto que está a ser aqui tratado é a importância do poder da presença de Deus na nossa vida. Moisés sabia que era a presença de Deus que fazia com que eles fossem um povo especial. A diferença entre a nação de Israel e as outras nações, entre o povo de Israel e os outros povos, não era que a nação de Israel tinha um exército melhor. Não é que o povo ou a nação de Israel tinha melhores leis. Não é que a nação de Israel, por exemplo, tinha armas melhores ou qualquer coisa melhor, não. A diferença entre a nação de Israel e os outros povos, Moisés foi claro aqui nesta conversa e nesta passagem que acabamos de ler. A diferença entre nós e o povo à nossa volta é a presença de Deus conosco. Então, quando Deus lhe diz: olha, eu não irei convosco, ele está preocupado, porque Moisés não está preocupado com a caminhada que tem pela frente.
Ele não está preocupado, por exemplo, com os cananeus, com os amorreus, heteus, heveus, os jebuseus, ou seja, ele não está preocupado com as dificuldades. Ele não está preocupado com os povos que ele tem que enfrentar. Ele não está preocupado com as terras que ele tem que conquistar. Não, a única preocupação de Moisés, ela é bem clara aqui nesta passagem que acabamos de ler, Deus está conosco. Deus, tu vais conosco. É porque se tu não fores conosco, eu não quero sair daqui. Esta era a preocupação de Moisés. Esta era a ansiedade, se podemos assim dizer, de Moisés. Ou seja, ele sabia que a presença de Deus conosco, né, faz-nos uma nação invencível. A presença de Deus conosco, sim, faz nós conquistarmos, alcançarmos vitória, faz nós alcançarmos sucesso, mas sem a presença de Deus na nossa vida, ou conosco, ou em nós somos um povo frágil. Nós somos um povo igual a todos os outros povos. Nós somos facilmente vencidos. Então é a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Moisés sabia disso. Por quê? Porque Moisés já tinha vivido isso até aquele dia. Moisés se lembra quando ele andava lá no deserto e apareceu uma sarça, e Deus lhe falou, apareceu-lhe numa sarça a arder e que não se ardia ou não se consumia, e Deus lhe dá das tarefas, a tarefa da sua vida, que aos seus olhos parecia a tarefa completamente impossível, é ele voltar ao Egito e liderar a nação de Israel a sair das mãos de Faraó. Faraó jamais faria isso. Faraó jamais libertaria o povo. Faraó jamais deixaria o povo ir só apenas por uma conversa. Mas a verdade é que o povo foi liberto das garras de Faraó. Faraó não libertou o povo. Faraó foi obrigado a dobrar o joelho ao Deus deste povo, porque ele foi dizendo que não, e Deus enviava esta praga, e Deus enviava outra praga, e Moisés ia lá falar em nome de Deus, e ele ia fazendo pior, e cada vez pior ao povo, até que ele teve que dobrar os joelhos, caiu por terra e diz: vão lá embora. Moisés sabia, quem fez Faraó dobrar o joelho e cair por terra foi Deus. Foste tu que nos chamaste, foste tu que nos trouxeste até aqui, foi com a tua mão poderosa que nós chegámos até aqui. Então não importa o que vai acontecer daqui para a frente, não importa o que é que vai acontecer de 2022 para a frente, o que importa é que se a tua mão, se tu fores conosco, nós vamos viver 2022, 2023, 2024, nós vamos continuar a viver e a fazer aquilo que é a tua vontade. Mas se a tua presença não estiver conosco, não nos faças subir daqui. Esta era a preocupação de Moisés. Irmãos, a diferença que há aqui no nosso meio é a presença de Deus. O que nos faz estar aqui com expectativa, o que nos faz estar aqui a aplaudir, a cantar, a gritar, aos olhos humanos, nós podemos parecer uns malucos ou alguém que está ali apenas a entrar. Não, é a presença de Deus neste lugar, é que faz com que nós sejamos um povo com fé, um povo com determinação, um povo com ânimo, porque sem a presença de Deus neste lugar, este lugar depressa se torna uma casa de espetáculos, vocês se tornam apenas uma audiência. Mas não, aquilo que faz a diferença neste lugar, a cada domingo, a cada sexta-feira, a cada dia que nos reunimos aqui, é a presença de Deus neste lugar, a tocar na tua vida, a tocar na minha vida, a trazer cura, a trazer restauração, a trazer mudança de vida. É a presença de Deus que faz com que essa transmissão
missão seja diferente de qualquer outra. Não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com Deus entrarem na tua casa e tem o poder para trazer cura, restauração à tua vida. É a presença de Deus. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Por isso nós temos expectativa quando nós vimos a casa de Deus, de quê? De buscar Deus, de ter a presença de Deus neste lugar, de Ele tocar na nossa vida. Agora, Ele não está preocupado com a presença de Deus naquele lugar. Porque é óbvio que Deus estava naquele lugar. Deus estava a falar com ele. Agora, Ele queria a presença, a preocupação dele é a presença de Deus quando eu sair daqui. E agora vou para a minha vida, ou seja, vou continuar esta caminhada. Então, eu quero saber se a tua presença vai conosco. Porque é óbvio que a presença de Deus está aqui. É óbvio, porque eu digo que é óbvio quando eu estudo, pastor, eu me sinto bem, eu sinto em paz, eu sinto alegria, eu fui curado, eu isto ou aquilo. Mas o que nós desejamos não é apenas a presença de Deus na reunião quando nós estamos aqui. Nós queremos e desejamos e clamamos a presença de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso casamento, no nosso negócio, no nosso local de trabalho, tal e qual como José. José foi vendido, sim, é verdade. Foi rejeitado, sim, tudo isso é verdade. Mas há uma maior verdade que todas essas, é que por onde ele andou, Deus estava com ele. Ele foi lá trabalhar na casa de Potifar, ele era escravo, mas até aquele homem que não era de Deus, que não pertencia ao povo de Deus, ele conseguiu ver que tudo o que José fazia, Deus abençoava. Tudo onde ele punha as mãos, tudo onde ele tocava, Deus abençoava. Ele viu isso de tal maneira, foi tão evidente, que ele colocou José sobre toda a sua casa. Deu-lhe a responsabilidade da sua própria casa nas mãos de José. É isso que nós desejamos. A presença de Deus na tua vida, ela é tão evidente, lá no trabalho, lá onde tu andas, que tu podes ser colocado sobre toda essa responsabilidade, porque Deus é contigo. Onde tu vais, aquilo que tu fazes, Deus faz prosperar. Que a presença de Deus seja tão evidente na nossa casa, tão evidente no nosso casamento, tão evidente nos nossos filhos, que a nossa descendência, ela é abençoada. Porquê? Porque a presença de Deus habita na nossa casa, habita na nossa vida, habita nos nossos filhos, habita em tudo o que nos pertence. A presença de Deus, a presença de Deus, diga ao irmão ao lado, a presença de Deus é o que faz toda a diferença. Moisés sabia disso, e Moisés não só orava, desejava, clamava pela presença de Deus, como ele honrava essa presença. Por exemplo, nesta conversa que eles têm no versículo 7, Êxodo 33, verso 7, na Nova Versão Internacional, diz que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna, a nuvem parada, à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava daquela tenda. Ou seja, o que é que eu vejo aqui? Que não só Moisés, ele clamava por essa presença. A preocupação dele é, eu quero que a tua presença, tanto que ele foi audaz, teve a ousadia de dizer assim, não, se tu não fores comigo, se a tua presença não for comigo, não me faças subir daqui. Mas se a tua presença for comigo, ok. Mas ele não só, ele amava, ele buscava, ele sabia a importância da presença de Deus, como ele honrava essa presença. Ele respeitava, quando a palavra fala em temer a Deus,
Deus não é ter medo, mas respeito. Há um temor. Eu não estou a falar de religiosidade, estou a falar de um temor no nosso coração, de um respeito. Diz que quando a nuvem estava lá e Deus falava com eles estavam lá com temor, com respeito, sabendo, não, Deus está a falar com Moisés. Eu sei que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, mas nós podemos honrar ou desonrar essa presença. Nós podemos respeitar ou desrespeitar essa presença com a nossa atitude. Então, Moisés sabia a importância e aquilo que nós podemos, irmãos, quando neste primeiro domingo de 2022, quando há um início do ano, há metas, há alvos, há desejos, há sonhos. Uns fazem, escrevem no papel os planos, os alvos, os sonhos, outros contam as passas. Há promessa de Deus, há tanta coisa e glória a Deus por isso tudo. Mas que a nossa prioridade para 2022 seja buscar a presença do Senhor. Não para mostrar nada a alguém, muito menos para nos sentirmos, porque às vezes pode haver essa tentação de pensar que somos superiores, ou não, é reconhecermos que a única diferença que há entre nós e o mundo é Deus, a presença de Deus na nossa vida. Então nós vamos vencer este ano, nós vamos triunfar este ano, nós vamos ter sucesso este ano, não porque não há problemas, não porque não vai haver adversidades, não porque não vai haver perseguições, mas porque nós sabemos, se buscarmos a presença de Deus, se Deus for connosco, Ele nos vai dar a sabedoria, a graça, a direção, tudo aquilo que nós necessitamos para ultrapassarmos 2022 e cumprirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Oh, irmãos, quando olhamos humanamente para o nosso tempo e com os olhos humanos para este tempo que estamos a viver, então, naturalmente dizemos, os tempos que se avizinham são tempos trabalhosos, são tempos difíceis, são tempos uns dizem de crise, daqui, do lá, e que é, naturalmente falando, é isso que está à nossa frente. Pois eu não olho para este tempo e dizer, Deus, é uma grande oportunidade que nós, como teus filhos, temos. Para quê? Para viver este tempo e triunfar neste tempo e viver contra a maré no sentido, se há tempo de dificuldade, Ele tem o poder para abrir portas e abençoar a nossa vida. Ele tem poder para fazer-nos prosperar. Oh, irmãos, é no meio da dificuldade que fica nítido, oh, Deus está, oh, Deus não está. Mas isso depende de nós, de reconhecermos que aquilo que mais necessitamos, que aquilo que seja a nossa prioridade, o nosso coração, seja buscar ao Senhor. Sim, ter sonhos é ótimo, ter as promessas de Deus, claro que sim, fazer planos, claro, planear, tudo isso é ótimo, devemos o fazer, mas se a graça de Deus não nos acompanhar, não vamos a lugar nenhum. Se Deus não estiver no assunto, nós não vamos a lugar nenhum. E Moisés sabia disto. Moisés sabia disso, que o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. 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 Eu não estou a falar de algo que eu tenho que andar aí e tal. Onde é que Ele está? Não. Mas quando Deus está na nossa vida, eu olho para o exemplo que eu dei há pouco de José, mas há muitos outros, do próprio Moisés. As coisas aconteciam. Eles chegaram a amar, as águas deles eram amargas, mas Ele foi buscar ao Senhor, Deus lhe deu instruções e Ele fez o que Deus mandou fazer, e as águas amargas se tornaram doces. Deus tem poder, aquilo amargo que está preparado para vir à nossa vida, Deus tem poder para transformar o amargo e em doce, em nome de Jesus. Deus teve poder para alimentar esta gente. Era isto que Moisés sabia. Não havia alimento, não havia isto, não havia aquilo, não havia mil e uma coisas que eles viveram. Mas eles sabiam que quando Deus é conosco, Deus transforma o mal em bem. Deus transforma a seca em abundância de prosperidade. Deus dá ordem às codornizes para trazerem a comer. Deus faz brotar água de uma rocha. Deus é Deus.
e que isto não seja história para a nossa vida, que isto não seja história para nós adormecemos os meninos ou adormecemos a nós mesmos a ler. Não, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, que nós possamos encher o nosso coração e saber, se Deus for conosco, se Deus for conosco, se Deus for conosco, as coisas vão acontecer. Deus vai suprir, Deus vai trazer aquilo que eu e tu verdadeiramente necessitarmos. Provérbios 21:31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Ou seja, nós devemos nos preparar, nós devemos nos encher da palavra, nós devemos ter sonhos, nós devemos fazer planos, nós devemos ser organizados, nós devemos fazer a nossa parte, mas do Senhor vem a vitória. A vitória é de Deus, a vitória vem de Deus, a bênção vem de Deus. Quem abençoou José foi Deus. Na prisão, quando ele vai parar a prisão, na prisão Deus o abençoou. Então não importa onde nós estamos, o que importa é quem nos acompanha, quem é o Senhor da nossa vida. Se a presença de Deus for contigo e comigo, meu amigo, nós podemos estar na prisão ou podemos estar em qualquer outro lugar, Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer prosperar. A questão não é onde nós estamos. Aqui Moisés não estava preocupado. Onde é que eu estou? Estou no deserto ou estou na terra prometida? Na verdade, a proposta de Deus foi: eu vou-te dar a terra prometida e eu vou-te tirar de lá os inimigos e vou enviar um anjo, etc. E tu vais para lá e dizer: não. Eu não cheguei até aqui assim. Eu não cheguei até aqui sozinho. O que fez a diferença não foi o líder. O que fez a diferença não foi a maneira de liderança. O que fez a diferença foste tu, Senhor, na minha vida. Foste tu. Tu é que foste-me lá buscar ao deserto. Tu é que me enviaste lá a falar com o faraó. E eu ouvi ele dizer que não, e não. Eu vi ele fazer piorar o estado da vida dos meus irmãos. Eu vi isso tudo, mas também vi a tua mão poderosa a fazer o faraó dobrar os joelhos e chorar amargamente e libertar o teu povo. Foste tu, Senhor, não tem nada a ver comigo. Então, se a tua presença não for comigo, não nos faças sair daqui. Então, o meu desejo e todo este exemplos e tudo isto que eu estou a falar é para criar este desejo esta determinação de buscarmos a presença de Deus como prioridade na nossa vida. Então, como buscar essa presença? De que maneira nós nos colocamos na presença de Deus para que ela seja constante na nossa vida? E como eu disse há pouco, não apenas no culto. Não. Quando nós saímos do culto, quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos para o nosso negócio, quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós somos confrontados num trabalho que nos pedem para fazer, que a gente olha e diz assim: eu não vou ser capaz de fazer isto. Mas se a presença de Deus for contigo, tu vais conseguir fazer isso. Deus vai trazer a ideia, Deus vai trazer as pessoas, Deus vai trazer a criatividade de como tu consegues fazer isso. Essa presença que Moisés está preocupado. Como fazer? E esta é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós, como igreja, para este ano de 2022. 2 de Crônicas, capítulo 14. Vamos abrir isso, faz favor. No versículo 11. 2 de Crônicas 14, 11. Nova versão internacional diz assim: então Asa clamou ao Senhor seu Deus. Asa era um rei. E era um rei que estava a ser atacado. Era um rei que estava a ser atacado. E ele clama ao Senhor. Diz assim: então Asa clamou ao Senhor seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Asa sabia disto. Deus tem poder para ajudar os mais fracos. Às vezes nós colocamos os nossos olhos na nossa capacidade. Não. Quem é que pode? Ele tem a faca e o queijo. Eles são os poderosos. Eles fazem o que querem. Não. Os nossos olhos não devem estar nisso. Nossos olhos devem estar na palavra de Deus. Deus tem poder para fazer com que os poderosos dobrem o joelho. E este exemplo de Moisés viu isso. Quem era o Todo-Poderoso?
Faraó. Faraó pensava que era Deus no céu e Faraó na terra. Mas ele teve que experimentar que ninguém é maior do que Deus. E ele que se achava todo poderoso, ele teve que chorar amargamente e dobrou o joelho ao Deus de Israel. E ele disse, olha, eu sei que ninguém há como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó Deus, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança e em Teu nome viemos para este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. Versículo 12, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. E os etíopes fugiram. E Asa e o seu exército perseguiram até Gerar. Caminharam tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor. E as suas forças e os homens de Judá saquearam muitos bens. Asa, o rei Asa e todo o seu exército teve uma grande vitória. E eles vieram a louvar a Deus e a agradecer a Deus pela forma como que Deus os tinha abençoado. Agora, Deus usou um homem, um profeta chamado Azarias para falar. E esta é a palavra de Deus para nós, que eu creio que Deus me está a usar a mim, para falar a cada um de nós nesta manhã. E essa palavra está no capítulo 15, 2 de Crônicas, capítulo 15, verso 1. O rei Asa, ele vence e ele vem da batalha. Ele já venceu, ele já vem com os esposos. Mas diz aqui no capítulo, versículo 1, 2 de Crônicas 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, olha, escutem, porque esta é a palavra de Deus para nós neste ano. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Ele disse, olha, se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Eu estava a dizer a Asa, olha, sempre que vocês estão com o Senhor, lembrem-se disso, o Senhor está convosco. Sempre que vocês o buscarem, lembrem-se, Ele se deixará encontrar. Mas se vocês o abandonarem, Ele os deixará vocês irem segundo o curso do vosso coração. Versículo 3. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Irmãos, a presença de Deus conosco depende de mim. A presença de Deus contigo, diga irmão lá, depende de ti. Depende de nós. Porque é claro, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. A primeira decisão não está em Deus. A primeira decisão está em nós. Ele diz, olha, se vocês o buscarem, Ele irá com vocês. Se vocês o buscarem, Ele irá convosco. Mas se vocês o abandonarem, Ele vos abandonará também. Então, a gente diz, pastor, mas Deus está sempre connosco. Sim, Deus está connosco. Mas não podemos pegar nesse chavão e vamos viver de qualquer maneira. Não. O que Ele está a nos ensinar é que nós, no nosso coração, é como aquele primeiro versículo, a minha alma tem sede de ti, que haja uma procura, que haja uma busca, que haja uma entrega diária. Há uns anos atrás eu li um livro muito interessante de um pastor chamado Tommy Tiner, que diz Caçadores de Deus. Caçadores de Deus. E eu fiquei assim intrigado com aquele título. Mas no fundo o que ele depois vem é que este coração de apaixonados por Deus é como o coração de Davi. Quando a Bíblia diz que Davi tinha um coração, era um coração que buscava o Senhor, era um coração que amava o Senhor,
Era um coração que ansiava por mais de Deus. A minha alma tem sede, tem fome, deseja-te mais e mais. Era isso que Moisés fazia. Moisés tinha como prioridade buscar a presença de Deus, exclamar ao Senhor, pedir direção a Deus. Ele não o fazia apenas quando estava em dificuldade. Essa era uma forma de vida. Foi assim que ele sabia: eu não cheguei até aqui porque eu tenho capacidades. Eu não cheguei até aqui porque eu sou um grande líder. Sim, escreveram-se grandes lições sobre liderança através de Moisés, mas Moisés não aprendeu as lições de ninguém. Moisés viveu-as e viveu-as com humildade, dizendo: não, eu preciso de ti, eu dependo de ti, eu não sei como fazer. E ele sempre se voltava para Deus. Ele buscava diariamente ao Senhor. Ele clamava. Na verdade, este tal Josué, que foi substituir o Moisés quando Moisés morreu, ele não o substituiu também apenas porque tem os olhos bonitos. Olha, bom substituto para o pastor é aquele. Não! Quem substituiu foi Deus. Na verdade foi a própria pessoa que acabámos de ler no início. Quando Moisés saía da tenda e ia para a sua vida, Josué ficava ali de perto. Ele não se voltava, ele ficava ali. Ele se calhar a orar também. Eu também quero falar face a face contigo. Eu também quero te conhecer dessa forma. Porque Moisés teve este privilégio de falar face a face com Deus. Então foi o coração de Josué que foi atraído ao Senhor. Por isso é que ele diz: se me buscarem, eu deixarei me encontrar. Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscares de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, de todo o nosso coração. Irmãos, há um veneno que tem sido injetado no coração da humanidade desde lá de Gênesis, no jardim do Éden, que é aquele veneno da independência, que é ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, já sou maior e vacinado, e agora temos vacinas para dar e vender, não é? Irmãos, Deus, não, foi essa independência de Deus, foi essa querer Adão e Eva fazer as coisas à maneira deles que os trouxe escravidão. E é essas coisas, que a independência que muitos dizem querer ter, principalmente a independência de Deus, que os fazem viver vidas escravas do pecado, escravas porque o diabo, ele só escraviza as pessoas. Não, nós não temos que viver vidas independentes, nós dependemos totalmente do nosso Senhor. Moisés sabia disso e nós precisamos saber isso, não apenas com a nossa mente, nós precisamos viver isso. Nós dependemos de Deus. Se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui à presença de Deus. Poder da presença de Deus, o poder da presença de Deus, o poder da presença de Deus. Olha, se não fosse a presença de Deus estar lá em Mara, como é que eles iam beber água se elas eram amargas? Olha, se não fosse a presença de Deus estar lá com eu no deserto, como é que eles iam alimentar a sua sede se não saísse da rocha? Quem fez tudo isso? Deus. Não pensemos que nós dependemos de nós mesmos, não pensemos que nós dependemos apenas do que é natural. Não, isso seria, nós seríamos assim se não tivéssemos Deus. E por isso Moisés disse: a diferença entre nós e os outros povos é a tua presença na nossa vida. A diferença entre nós e os outros povos é a tua presença. É a presença de Deus que faz-nos ter expectativa. É a presença de Deus que nos faz dizer coisas que aos olhos do mundo, o que eu estou a dizer parece loucura. É loucura. Porque eles não têm a presença de Deus. Mas quando nós temos a presença de Deus, nós sabemos que Deus não depende apenas daquilo que é humano, daquilo que é visível, daquilo que é normal. Nós vemos muitas das coisas, aquilo que é anormal aos olhos do mundo. Deus teve a capacidade de fazer. Era anormal, mas quando o exército de Faraó veio atrás, com raiva para matar o povo, o que é que Deus fez? Abriu o mar vermelho, porque Deus estava ali. A poder da presença de Deus faz isso. Os negócios podem fechar, mas o poder da presença de Deus no teu negócio pode o fazer prosperar. Aleluia! A enfermidade pode ser para a morte, mas o poder de Deus no nosso corpo pode trazer
vida e expulsar a enfermidade do nosso corpo. É o poder da presença de Deus. É o poder da presença de Deus. É o poder da presença de Deus. Então a vida cristã é uma vida de decisões. E o meu coração e o meu desejo é que nós possamos tomar essa decisão de ter como prioridade neste ano de 2022 buscarmos a presença de Deus, amarmos a presença de Deus, respeitarmos a presença de Deus, honrarmos a presença de Deus e ter ela como o bem maior na nossa vida. O bem maior na nossa vida, a presença de Deus. E como nós podemos o fazer? Como buscamos a presença de Deus? Primeiro, lendo a sua palavra, ler a Bíblia. Diga ao irmão lá, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Se calhar há pessoas que não gostam tanto de ler e podem ouvir. Mas lê a Bíblia, ouça a Bíblia. A Bíblia é alimento para o nosso espírito. A Bíblia é o alimento para o nosso corpo. A Bíblia é o alimento para a nossa fé. É a Bíblia que alimenta a nossa fé. É a palavra de Deus. E nós não devemos só lê-la. Nós devemos de meditar na palavra. Josué 1:9 diz: medita na palavra de Deus de dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer tudo conforme quanto nela está escrito. E meditar é mais ou menos o que, por exemplo, uma ovelha faz quando está a comer, ou uma vaca, não é? Que ele come a palha e dá ali meia dúzia de voltas, não é? E depois engole e depois traz de novo à boca e dá mais meia dúzia de voltas e toca a engolir. Meditar é isso. Nós possamos ler a palavra de Deus e depois durante o dia possamos trazê-la de novo à nossa mente e andar ali a remoer aquilo que lemos, aquele versículo. O que é que isso quer dizer? Como é que eu posso aplicar? O que isso é? Qual é a verdade prática para o meu dia a dia? E eu medito, e eu medito, e eu medito, e eu medito, e eu penso, e eu trago a memória e volto a colocar lá dentro. É o que se chama meditar na palavra de Deus. E nós não devemos ler apenas, meditar apenas, nós devemos memorizar a palavra de Deus. Sim, memorizar. Nós não vamos memorizar a Bíblia toda, mas sabe o que é que eu tenho visto ao longo destes 30 anos? Que aquilo que mesmo sem eu fazer de propósito, leio tantas vezes, medito tantas vezes, leio tantas vezes, não, leio todos os dias, medito todos os dias, que naturalmente eu vou decorando. Há versículos que eu vou decorando e há muitos que vocês decoram. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia mansamente. Salmo 23. Então nós devemos ler, meditar e memorizar a palavra de Deus. Pôr ali aquele versículo, dizer assim, não, esta semana vou memorizar um versículo bíblico e memorizar, e memorizar, e memorizar. Eu não levo só apenas ler, estudar, memorizar. Eu levo, estudar não, meditar, eu devo estudar também, sim. Estudar é procurar um dicionário também, procurar para saber o fundamento daquela palavra, para não tirá-la palavra fora do contexto e criar expectativas em coisas que Deus nunca disse que ia fazer. Porque há muita gente que às vezes fica, nada funciona e a sua fé fica frustrada, porque eles acreditaram em coisas que a Bíblia nunca lhes prometeu, mas alguém lhes impingiu. Eles não estudaram e passaram a acreditar dessa forma. Não é? Muitos passaram a acreditar que nenhum mal lhes sucederia, que viviam tipo numa bolha e que nunca, a partir do dia em que nós recebemos Jesus, nada de mal acontece. Pois eu leio a Bíblia e diz que uma das coisas que Deus nos promete é perseguições. Uma das coisas que Deus nos promete é pessoas a perseguirem, é problemas, é adversidades, é isso. Agora Ele promete assim, mas eu estarei contigo, mas eu estarei contigo, mas eu estarei contigo. É importante termos a expectativa no lugar correto. Então devemos ler, meditar, memorizar, estudar e por fim, falar a palavra de Deus para nós. Falá-la em voz alta. Quando o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, assim, ok, isso era o que Davi dizia. Mas eu posso declarar essa palavra para mim. Deus é o meu pastor e eu declaro que nada me faltará. Quando eu estou com uma dor aqui, com uma dor ali, com uma dor não sei aonde, diz assim, Senhor, a tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Até eu posso parecer maluco, mas eu não ando aí a dizer isso pela rua, mas posso dizer lá em casa, andar para um lado e para o outro, eu declaro que eu estou curado em nome de Jesus. 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 E começo a louvar a Deus. É assim que eu faço. Eu tinha uma dor aqui,
tinha, tenho, não é? Mas eu vou e vou mexendo e vou, porque já tomei compromisso, já fiz isto, já fiz aquilo, não funciona. Então vou fazendo e vou declarando isso. Eu vou declarar isso. Eu hoje, se me perguntar, ainda tem dor? Sim, ainda tem dor. Mas vai chegar o dia que a dor vai desaparecer, porque ela não me pertence, em nome de Jesus. Irmãos, estas pequenas verdades que nós aprendemos no passado e que às vezes agora a gente diz, não, mas a gente agora já sabe isto, já sabe aquilo, claro, mas não vamos deitar fora aquilo que nós aprendemos e que funciona. Deus quer continuar a operar na nossa vida, até porque quanto mais eu exercitar a fé na minha vida e ouvir Deus operar, então eu vou ter a ousadia de orar para os outros. Os outros vão dizer, não faço assim, não faço o quê? Olha, eu não sei, mas comigo funciona. É capaz de funcionar também com os outros. Vamos pôr a palavra de Deus a funcionar conosco. Quanto mais eu viver dessa forma, a presença de Deus é atraída à minha vida, porque eu estou a buscar. Como é que eu busco a presença de Deus? Orando. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e humilha-te. Às vezes, em vez de passarmos tempo na rede social, em vez de passarmos tempo a discutir com o A e com o B, humilha-te na presença de Deus. 2 de Crônicas 14:11, uma das coisas que o rei Asa nos ensina é isso mesmo. Olha, ele se humilhou na presença de Deus, ele buscou, tanto no final diz que sempre que o povo busca, Deus se deixa encontrar. Então vamos buscar ao Senhor, vamos orar, vamos clamar. Irmãos, às vezes nós deixamos tanta coisa entrar na nossa cabeça que, resumindo essas coisas todas, há uma palavrinha só para elas, é incredulidade. E a incredulidade impede o poder de Deus se manifestar na nossa vida, porque a gente deixa assim, não, a gente também sabe, pronto, temos que fazer a nossa parte. Sim, eu sei, ninguém está a dizer para não fazer a nossa parte. Não, mas a gente sabe que não chove dinheiro do céu. Sim, eu sei que não chove dinheiro do céu, mas Deus pode tocar em pessoas, Deus pode abrir portas, Deus pode fazer, e até pode chover. O que é que Deus pode fazer? Eu não estou a dizer ao Senhor que chova, não, nada disso, mas eu vou dizer assim, Senhor, eu vou confiar em Ti. Se eu não tenho mais oportunidade, se eu não vou estar a confiar no A, no B ou no C, eu não sei o que é que vais fazer, eu não estou a dizer que vai chover, mas alguma coisa vai acontecer, que Deus coopera na minha vida. Ora, clama ao Senhor. Irmão, não podemos clamar a Deus apenas na igreja, vamos clamar ao Senhor. Temos que chorar, vamos chorar. Temos que jejuar, vamos jejuar. Temos que nos humilhar, vamos humilhar. Vamos derramar a nossa alma na presença de Deus em primeiro lugar, porque é de lá que vem o nosso socorro. Terceiro, ser fiel a vir à casa de Deus. Salmo 27:4 diz, uma coisa sobretudo desejo que o Senhor faça, é que aquilo que mais procuro, poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para poder apreciar as suas maravilhas e meditar na sua perfeição. Quando as lutas vierem, esconder-me-ei nesse lugar santo, e Ele há de manter-me em segurança como sobre uma rocha. Irmãos, é importante vir à casa de Deus. E eu não estou a dizer isso para dizer, o pastor quer o pessoal aqui. Não. Podemos ouvir a palavra de Deus pela internet? Claro que sim. Senão estava-me a contradizer, nós estamos a transmitir e dizer, não façam isso. Mas seja fiel. Seja fiel nesta casa ou em qualquer outra casa, mas seja fiel. Sabe o que é que eu quero dizer? Que não estou a dizer que não se deve fazer ou não se deve viver dessa forma. É escolher o alimento que eu quero e viver assim para a vida. Porque hoje, se eu puder me sentar no computador, vou ao YouTube e dizer, eu quero ouvir sobre a ansiedade. Tal. Aleluia. Eu quero ouvir sobre o medo. Tal. E eu só ouço o que quero. Mas você imagina que a Mafalda, a partir de hoje, durante o ano 2022, a gente dizer, Mafalda, a partir de hoje, tu só vais comer o que tu queres. Quem é que acha que ela ia ter saúde? Ele não quer comer. Parece que sai ao pai, minha mãe diz que eu não queria comer, eu não me lembro nada disso. Eu hoje tenho que dizer assim, calma que não preciso comer mais. Mas pensem nisto. Se ela escolhesse o alimento, ela não ia ser saudável. Se nós escolhemos o alimento para a nossa vida, não vamos ser saudáveis. Eu não sei escolher. Nem tu, nem eu. Nós devemos nos submeter a algum lugar. Porque não ouvimos o que queremos, mas é o que Deus transmite, o que Deus usa o pastor ou alguém para trazer. E nem sempre é aquilo que a gente quer. É ou não é? Então isso é importante. A casa de Deus. Nos submetermos. Pode ser online,
mas eu não escolho. Posso escolher também, mas ter um lugar onde eu sou fiel e dizer assim, não, eu vou ser fiel ali, eu vou ouvir o que Deus quer falar. Vai haver coisas que eu vou dizer, isso para mim até nem me diz nada, mas fica lá a ouvir. Fica lá a ouvir, quem sabe é Deus. E vamos ser humildes o suficiente para dizer, Deus, Tu é que és o Senhor da minha vida. Tu é que és... E por último, para terminar, vive com temor a Deus. Vive com respeito, vive com zelo, vive... Oh irmãos, eu não quero que sejamos religiosos, mas eu não posso também deixar de partilhar que nem tudo convém aos filhos de Deus. Nós temos que respeitar a presença de Deus. Nós temos que honrar a presença de Deus. Nós temos que saber que há coisas que não são dignas de filhos de Deus. Há conversas que não são dignas de entrar na nossa casa. Preferi-las, passar à nossa mesa, não são dignas. O que é que isso tem a ver com a presença de Deus? Tudo. Porque se eu me chegar a Ele, Ele se chega a mim. Se eu me afastar, eu nunca vi Jesus a brincar, e não estou a falar de brincar, né? Mas brincar com brincadeiras parvas, chocarriço. Nunca vejo Jesus a brincar com essas coisas. Vamos ficar de pé.